Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hugo Ortiz e eu queria compartilhar um pouco da minha vivência do processo com a ansiedade. Eu vivenciei, eu passei por esse caso, por esse processo e eu resolvi não somente passar e acabar e não identificar, não verificar o que tinha de fato acontecido dentro da minha mente. Porque com isso eu sei que eu poderia ajudar muitas outras pessoas a ter um outro comportamento, uma outra avaliação consigo mesmo quando estiver passando por esse caso. Porque depois que eu entendi todo o processo, isso se tornou muito útil para eu sair desse quadro de ansiedade e voltar para a minha vida normal. Então, da mesma forma como eu consegui superar a ansiedade, eu queria compartilhar com vocês isso de uma maneira mais simples, mais efetiva, direto ao ponto, porque eu já vi vários vídeos sobre ansiedade, mas é muito mais complexo, não tem uma definição exata que você pode estar usando de uma maneira direta, efetiva, ali na hora, sem precisar de ajuda de terceiros. Eu joguei muito especializado na área para te dar uma direção, até uma solução. Então, o que eu identifiquei? O que eu entendi do processo da ansiedade? É um ciclo onde começa com uma preocupação. A minha preocupação, por exemplo, começou quando eu saí do meu trabalho, da minha CLT, e aí eu me vi muito frágil, sem muita outra opção, porque também eu não queria voltar para a CLT. E eu não me enxergava os meus valores. E o que acontecia na minha cabeça? A preocupação estava muito alarmante. E depois da preocupação vinha o quê? Vinham os pensamentos pessimistas referente àquela situação. E depois eu acabava ficando ruminando aquilo, pensamentos negativos, aí você fica ruminando, até que depois você sobe para um estágio onde você começa a entrar num processo da ansiedade, onde acontece ali mais, vamos dizer, um sequestro emocional na sua mente de pensamentos e que te leva a um quadro mais avançado que é a ansiedade. E eu entrei nesse quadro onde, eu não conseguia mais dormir, durante 1, 2, 3 dias eu não dormia, eu ficava direto, de tanta ansiedade, tanta preocupação, tantos pensamentos pessimistas sobre esse fator que estava me acontecendo, e eu ficava ruminando isso constantemente. Então o que me fazia parar de dormir eram os pensamentos pessimistas que eram como se fossem intrusos, eles entravam. Então você estava lá tranquilo, estava melhorando o quadro, daqui a pouco vinha o pensamento e você ficava ruminando. E aí você fica rodando nesse ciclo, onde se você não acha uma alternativa para acessar eles, você fica rodando, e aí a ansiedade ela vai cada vez mais se agravando, né? Ela começa devagar e depois os ciclos ela vai se aumentando, dependendo da constância de pensamentos pessimistas que você vai alimentando. Então, uma das soluções que me ajudaram muito é a autoconsciência. É você entender, interpretar esses pensamentos, não apenas sentir, interpretar esses pensamentos e começar a questioná-los se de fato isso vai acontecer. Porque a preocupação, mais ou menos, ela está mais com o futuro do que pode acontecer, do que de fato está acontecendo na vida real, no momento real. Então, quando você começa a despertar a autoconsciência, que é a chave para você observar, interpretar o que você está sentindo naquele momento, vai fazer com que você pare de agir só na parte da intuição, que a nossa mente ela tem tanto a parte da intuição quanto a parte racional. E quando você entra no lado da ansiedade, você começa a agir mais do lado da intuição, onde você recebe o sentimento, identifica ele, e você fica preso, alienado nele. Você não utiliza a parte racional. Conforme a sua ansiedade aumenta, acontece esse sequestro emocional, onde a sua mente está trabalhando na parte da intuição, na parte do sentimento, e aquele estímulo vai te gerando mais ansiedade. Você perde, é como se você desligasse a sua parte racional da mente. Então você fica só envolto, preso por aquele estado de espírito, né? Aquela emoção, aquele sentimento. E isso vai te gerando mais preocupação, e aí você acaba entrando nesse ciclo aqui. E quando você ativa a sua parte da autoconsciência, você está ligando a sua parte racional da mente. Então você não vai apenas sentir, você vai interpretar o que você está sentindo. Porque quando você fizer isso, você vai perceber que essa sensação, essa emoção, ela vai se diminuir. Porque a mente, a maioria da parte, ela trabalha de forma inconsciente. Então as emoções que chegam, elas chegam de forma inconsciente para a gente.
E a gente que tem essa capacidade, a gente tem essa escolha de optar por não ficar refém dela. A gente consegue fazer essa autoanálise, essa autoobservação do que a gente está sentindo. É aí que a gente breca esse ciclo, é a partir da autoconsciência. Quando você brecar o ciclo, na hora que chegar a preocupação, você vai brecar o ciclo dos pensamentos pessimistas e depois evitar que chegue a ruminação. Então, quando você tem a autoconsciência, você começa a trabalhar a sua autoconsciência sobre essa preocupação, você cessa, você consegue cessar esse ciclo da ansiedade. Então, é uma maneira muito mais efetiva, muito mais rápida, sem que você fique só dependendo de medicamentos, se você chegou nesse quadro. Se você não chegou, tudo bem, maravilha, você consegue só estar atuando com a autoconsciência. Isso é uma parte da inteligência emocional que a gente começa a trabalhar. Então comece a trabalhar dia após dia, que daí você vai estruturar, você vai criar musculatura para sua mente para lidar com isso. E a gente tem esse poder de escolha, e isso cai muito bem da gente começar a construir a nossa inteligência emocional diante desse quadro de ansiedade. Então isso foi o primeiro passo para eu evoluir. E depois foi a autoobservação sobre esses pensamentos, essas preocupações que chegam. Se você questionar essas preocupações que chegam através da sua mente, você começa a afrontar. Na hora que você afrontar esses estímulos, eles vão começar a diminuir, a perder força. Por quê? Porque eles chegam tudo de uma maneira inconsciente. A mente ela só joga. Aí vai de você começar a ter a autoconsciência de observar esses estímulos e interpretar eles. E aí que você começa a ganhar força sobre esses estímulos. Então, se você começar a praticar agora isso, essa autoconsciência, você liga o seu neocórtex, que é um músculo da nossa mente, que ele trabalha essa parte da autoconsciência. E aí você vai começar a brecar os estímulos emocionais que chegam de uma forma inconsciente. Então essa é uma maneira muito efetiva, muito prática e direta ao ponto que eu utilizei para sair de um quadro de ansiedade e agora está de uma maneira normal, tranquila, só que agora eu estou muito mais evoluído, né? O que não te mata, te fortalece. Então o que não me matou, me fortaleceu muito e eu consegui desenvolver habilidades emocionais, uma inteligência emocional que está me ajudando muito, abrindo muito a minha mente para novos ares, para novos patamares. E se você gostou desse conteúdo, me segue lá no Instagram, tem um grupo específico que eu compartilho muito sobre a parte da inteligência emocional e eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu desenvolvimento, porque a inteligência emocional ela é a base de tudo. Porque se a gente não tiver inteligência emocional, a gente vai tropeçar na área profissional, na área familiar e na área, principalmente na nossa área pessoal, com nós mesmos. Porque uma das coisas que eu descobri depois que estava me atrapalhando na ansiedade é que a ansiedade ela é o oposto da sua autoimagem. Quando a gente não se enxerga, é que a ansiedade toma conta da gente. E quando a gente começa a fortalecer a autoimagem, a gente domina a ansiedade, a gente tem um controle sobre ela, tá bom? Mas sobre o assunto da autoimagem fica para um outro tema, porque senão vai ficar muito complexo. Espero que você tenha gostado. Me segue lá no Instagram, dá um like nesse vídeo. Qualquer coisa pode me chamar, que eu fico à disposição para ajudar vocês. Como eu superei a ansiedade, eu tenho certeza que eu posso te ajudar também a superar esse quadro que você está enfrentando. Um grande abraço.